vou apresentar um inseto que vive no meu quintal. O inseto escolhido foi a cigarra. A cigarra ela é da ordem Hemiptera, ela tem asas tegminas ou membranosas, a gente consegue ver que ela é bem transparente, essas divisões certinhas, as membranas. As pernas são cursoriais, o aparelho bucal é picador-sugador. Suas antenas são cetáceas, são bem pequenininhas mesmo. A posição da cabeça a gente pode dizer que ela é opstognata, porque em relação à cabeça, tórax e abdômen, o corpo dela é bem retinho, então a gente chama de opstognata. Os órgãos reprodutores femininos e masculinos são bem definidos e as fêmeas possuem o ovopositor, que são fitófagos e terrestres. Um pouquinho mais o corpo da cigarra, ele é robusto e alongado. A gente consegue ver que ela é bem gordinha, bonitinha, e elas são compridas. A envergadura das asas pode chegar aos 15 centímetros, dependendo da espécie. É engraçado dizer porque elas são péssimas voadoras, porque elas se chocam constantemente com os objetos que aparecem à sua frente, porque o tamanho das asas é bem desproporcional ao tamanho do corpo delas. Seus olhos eles são bem grandes, compostos, largos, e elas possuem mais 3 no topo da cabeça, o que ajuda a identificar os predadores. Esses 3 no topo da cabeça são os ocelos, então ela tem 3 ocelos e 2 olhos compostos. Elas podem apresentar várias colorações, sendo misturas de vermelho e preto, verde, marrom, preto e amarelo. Elas são diurnas e sedentárias, porque elas não têm hábitos que exijam muito o gasto de energia, como a caça. Elas não precisam de caçar o alimento. A parte bucal, ela é embutida nesse filamento longo que a gente vê. Esse filamento pode ser chamado de lábio e ele fica escondidinho aqui no meio das pernas quando ela não está se alimentando. Ela usa ele como uma espécie de canudo para poder sugar a seiva das plantas. Tanto as ninfas, que são as jovens, as filhotes, quanto os adultos, eles já possuem o aparelho bucal sugador, que ele vai perfurando a planta até encontrar os dutos de seiva. Falando nas mais jovens, por conta de as ninfas também já se alimentarem da seiva, isso pode causar ferimentos que podem ser porta de entrada para fungos e bactérias causadores de doenças nas plantações. Então ela pode ser uma praga a plantações de eucalipto e também ao café. Um pouquinho sobre a reprodução. A reprodução, ela é sexuada. As fêmeas, após o acasalamento, elas colocam os ovos no interior dos galhos ou dentro dos troncos das árvores, perfurando com o ovopositor. Dias depois, pode ser uma semana depois ou um mês depois, surgem as ninfas e elas descem em direção ao solo, ou caem mesmo, e vão penetrando a terra, vão cavando, até atingirem uma profundidade onde elas ficam o tempo que for necessário para cumprir o desenvolvimento. Elas podem ficar de 30 centímetros a 2,5 metros abaixo do solo, e o tempo varia muito, porque tem espécie que pode chegar a 17 anos debaixo do solo. E aí elas vão de várias trocas de pele, e a última muda é sempre feita fora do solo. Elas chegam a uma certa altura da árvore e ali elas vão sofrer a última muda. Acho que alguém já encontrou uma casquinha de cigarra na árvore. Aquela ali já é o último ciclo para ela se tornar adulta. Ela fica imóvel, acontece uma fenda dorsal e ali o inseto adulto se libera, deixando a cápsula que envolvia ele ali grudadinha na árvore. Esse inseto adulto é considerado o de maior vida útil, porque se ele não sofrer nenhuma predação, eles podem viver até 5 semanas. Durante o inverno, a maior parte ela se esconde no solo e se alimenta de seiva, e somente quando o clima esquenta elas começam a sair novamente. Alguns adultos também podem morrer antes do inverno, simplesmente por conta do ciclo da vida. Elas gostam de cantar muito quando o período do dia que tá quente, tipo pela manhã. E eu não posso deixar de falar sobre o canto. Se as cigarras não são famosas por sumirem de tempos em tempos, o que pode acontecer, elas são famosas pelo seu canto. Você com certeza já ouviu alguém dizer que a cigarra ela canta, canta, canta até explodir. Na verdade, isso é mito. A verdade é que o som é emitido pelos machos na intenção de atrair as fêmeas para o acasalamento. Acontece da seguinte forma: na parte inferior do abdômen,
a gente consegue ver que ele é bem tracejado. Ali existe um órgão cimbálico, que é feito de músculos, que quando contraem, eles vibram uma bolsa de ar que emite o som e além de atrair as parceiras, também pode repelir pássaros. Essa bolsa de ar ajuda até que o som fique mais alto, por isso que ela é tão famosa por esse canto. O som da cigarra ele pode ser muito doloroso aos pássaros e ainda dificultar a comunicação entre eles. Os machos do mesmo grupo, eles sempre ficam juntos a fim de que aumente o ruído total e reduza as chances de caça e para que as fêmeas, mesmo longe, possam escutá-los e para que eles possam fazer o acasalamento. O som é tão alto que o inseto tem uma espécie de tendão que dobra os tímpanos para proteger do volume da própria cantoria. Cada espécie emite um som distinto que atrai a sua fêmea, da sua própria espécie, da sua própria classe. Além de ser muito alto, ele pode ser escutado a quase 1 quilômetro de distância por elas, e eles podem emitir um som para cada ocasião. As cigarras elas já foram utilizadas na medicina tradicional, foram símbolos religiosos, símbolos monetários, são usadas na culinária em alguns países, eram símbolos fortes de renascimento por conta da casquinha que eles encontravam na árvore. Muita gente interpretava o canto da cigarra como mudança climática, então algumas culturas tinham a tradição de prender cigarras em gaiolas, ou porque o canto dela era muito bonito, ou porque significava mudança climática. Bom, essas foram algumas informações que eu consegui trazer sobre as cigarras, que são um dos insetos que habitam meu quintal. Quero deixar os créditos ao Vitor e ao Vinícius que me ajudaram a fazer esse trabalho, porque eu não ia conseguir segurar a cigarra sozinha. Até o próximo. Pera aí, você tá gravando? Esse bicho parece uma barata, velho. Bota mais, bota uns diferenciados assim, ó. Bota o dedo nele, tá vendo? Põe o dedo nele, põe o dedo nele. Tá tranquilo, pode falar, Carol, vai colocar a música de fundo.